Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o Apartheid na África do Sul. Desde 1795, holandeses e ingleses se alternavam no controle da região onde é hoje a África do Sul. A briga pela posse só terminou com a Guerra dos Boeres, vencida pelo Reino Unido. O país reconheceu a independência da África do Sul em 31 de maio de 1910 e oficializou a soberania em 1931. Mas manteve leis que informalmente preservavam a segregação racial. Em 1947, o Partido Nacional Sul-Africano venceu as eleições e, em 1948, consolidou a segregação com leis que limitavam os direitos da população negra e favoreciam a minoria branca, menos de 20% da população na época. Nascia o Apartheid, a institucionalização do preconceito racial, garantindo só aos brancos um padrão de vida do nível das nações de primeiro mundo. As leis afetavam todos os aspectos da vida dos negros. Por exemplo, em 1949, era proibido o casamento entre brancos e negros. Em 1950, surgiu a obrigação de carregar uma identificação de seu grupo racial. Como as autoridades cometiam erros nas classificações, especialmente em relação aos mestiços, membros de uma mesma família chegaram a ser separados. Em 1950, diversos assentamentos eram habitados por etnias variadas. Mas nesse ano, o Ato das Áreas de Grupo delimitou setores específicos para os negros. Geralmente nas zonas rurais, com pouca infraestrutura e saneamento. Essa lei também servia como desculpa quando o governo queria executar remoções forçadas, o que viria a se tornar frequente nos anos seguintes. As vítimas do apartheid estudavam em uma escola diferente da dos brancos, com conteúdo planejado para mantê-los na classe trabalhadora. Frequentar universidades era proibido. E a partir de 1953, vários outros ambientes passaram a ser demarcados como somente para brancos, como áreas municipais, bancos de praça, ônibus, restaurantes e hospitais. Grupos de resistência ao apartheid começaram a surgir a partir de 1949 e sempre foram enfrentados com violência pelas autoridades. Em 21 de março de 1960, em um protesto em Sharpeville, 69 manifestantes foram mortos pela polícia. Nos anos seguintes, o governo declarou estado de emergência. Cerca de 18 mil pessoas foram detidas e os grupos de resistência desmantelados. Facções de resistência formadas por diferentes grupos étnicos começaram a organizar greves em serviços básicos. Um dos organizadores era um líder dos povos Tembu, Nelson Mandela. O governo reagiu com brutalidade. Mandela foi preso várias vezes e, em 1964, condenado à prisão perpétua. Passou por 3 penitenciárias, onde sofreu violências verbais e físicas. O apartheid derrubou a economia. Faltava mão de obra especializada, por exemplo. O governo ainda gastava muito para conter as rebeliões, e mesmo assim, a ameaça de uma guerra civil era permanente. Para piorar, em represália política de segregação racial, a ONU impôs sérias sanções econômicas ao país. Em 1962, em um embargo de armas em 1980.
O Comitê Olímpico Internacional também baniu a África do Sul da Olimpíada de 1964. Em fevereiro de 1989, Frederick William de Klerk assumiu a presidência. Sob a pressão nacional e internacional, iniciou trabalhos políticos para reverter o apartheid e liberar presos vítimas da segregação. Mandela foi perdoado em 11 de fevereiro de 1990. E quando a nova Constituição de 1993 assegurou o direito de voto aos negros, não deu outra. Ele foi eleito presidente no ano seguinte. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.